preencheu todos com a pérola de número 3, você vai andar uma branca e vai preencher de 5 em 5, tá? Todas de número 3. Ó, coloca 5 e anda uma 3. Anda uma 3. Coloca mais 5. Anda uma 3. E aí, você vai preenchendo até fechar as florzinhas, tá ok? Coloca mais 5. Anda uma 3. Aí, você coloca 5, mais 5 e mais 5 até chegar aqui. Para fechar, coloca mais 5 pérolas de número 3. Olha só. E vou andar o seguinte agora, ó. Vou andar por 1, 2 e 3, tá? Vou parar aqui. Olha só. 1, 2 e 3. Puxa pra ficar bem firme, ok? Aí, você coloca 3. Coloca 3. Minha linha tá saindo por um lado, olha só. Meu nylon tá saindo aqui, vou entrar no outro lado. Volto uma e já ando uma seguinte. Vai formar um módulozinho, ó, D4. Coloco 2. Coloca 2. Volta 2, ó, 1 e 2. E anda uma seguinte, ó. Volta 2 e anda uma seguinte. Vai formar outro módulo D4. Coloca mais 2. E volta 2. Aí, você vai andar lá na frente, ó, nesse módulo aqui agora, ó. Vai contar aqui, ó, 1, 2 e 3, tá? Ó. Vai andar na terceira, ó. 1, 2 e 3. Aí, você vai andar na terceira. Mas antes, você vai colocar 3, ó. Coloca 3 pérolas. Aí, agora você anda, ó. 1, 2 e 3. Vou andar nessa aqui. Ok? Coloca 3. Vou voltar uma, olha só. Vou voltar uma e vou andar uma seguinte. Vai fazer a mesma coisa que a gente tava fazendo no primeiro módulo, tá? E esse que a gente colocou, deixa ele sempre pelo lado de baixo, tá? Sempre por baixo. Puxa bem. Olha só, fez um módulozinho D4. Módulo D4. Coloca mais 2. Volto 2. Ó. 1 e 2. E ando uma seguinte, ó. Coloco 2. E vou voltar somente 2 agora, ó. 1 e 2.
Fechamos todos, ó, o módulo de 4, tá? Agora, você vai colocar 3 e vai contar aqui, ó, 1, 2, 3. Vou andar na terceira, ó. 1, 2, 3. Vou entrar nela. Coloque 3. Volto 1 e vou andar uma seguinte. Repete o passo a passo, tá? Coloque 2. Vou voltar 2. 1 e 2. E já vou andar uma seguinte. Você vai fazer sempre 3 módulozinhos de 4 nas pétalas, tá? Coloca 2. Volto 2. Ó. E agora, você coloca 3. E vai andar, ó, na terceira, tá? 1, 2, 3. Puxa. Deixa ele sempre lá embaixo, ó. Coloca 3. Volta 1. E anda uma seguinte. E aí, você repete esse módulo até chegar aqui do outro lado, tá bom? Olha, já tô terminando aqui. Coloque 3. Vou contar, ó. 1, 2, 3. Vou andar nela. Eu quero beber chorinho. Quer beber, meu amor? Eu quero beber chorinho. Coloque 3. Coloca 3. Volto 1 e ando uma seguinte. Coloque 2. Vou voltar 2. Volta 2. Anda uma seguinte. Coloca 2. Volto 2. E agora, coloca 3. E vou andar do mesmo jeito, ó. Vou contar 3, ó. 1, 2 e 3. Aí, você vai entrar aqui, ó, do outro lado, tá? Conte 3 e ande lá, ó. No outro lado, tá? Se você quiser deixar ela assim, ela já está lindinha também, tá? Aí, você só coloca o miolinho e faz as pétalas. Se você quer preencher ela e deixar, ó, toda branquinha, você também pode fazer. E se você também quiser fazer de 2 cores, ó, aí você começa a colocar um vermelhinho aqui no fundo, tá? Na parte de trás, tá bom? Aí, pra fazer as pétalas do lado de baixo, o que que a gente vai fazer? Eu vou girar aqui, ó, do outro lado, tá? E aí, você vai contar, sempre você vai contar. Você andou 1, aí 2 e 3 e 4. Que a 4 vai dar nessas que a gente tava colocando soltas aqui, ó, tá? Não esquece, ó, você andou 1, ó, você colocou a última aqui. Esse último aqui a gente fechou, né? Com 3. Aí, você vai contar lá atrás do mesmo jeito, ó. 1, 2, 3 e 4. Até chegar nessas que a gente colocou de 3 em 3, tá? E você vai passando por elas, ó. 1, 2, 3, ó.
E aí você começa a fechar os módulos do mesmo jeitinho que você fez essas pétalas aqui em cima. Então, recapitulando, tá? Para fechar aqui, você vai colocar as 3 e você vai contar do mesmo jeito, ó. 1, 2 e 3. Aí você vai entrar nessa, aí você puxa para fechar o módulozinho, tá? E aí você vai contar mais, eu vou mostrar aqui por cima, tá? Mas fazendo por baixo. Aí você coloca, você conta 1, 2 e 3. E 4 dessa aqui, ó, que a gente colocou 3 em 3, tá? E vai ficar assim, já sair lá, ó. E aí você começa a colocar as suas pétalas para fazer embaixo. Se você quer fazer ela de 2 cores, como eu já falei, você pode estar trocando essa parte aqui de baixo, tá bom? Então, coloca 3 e vai ser o mesmo processo agora, tá? O mesmo processo. Se você não tá conseguindo entender, vai lá na resolução e deixa no modo mais lento para você entender, tá? E ó, vou voltar uma e vou andar uma seguinte. A florzinha que eu vi lá, ela é só essa parte de cima aqui, tá, gente? Essa parte de baixo eu que acrescentei porque eu achei bem bonitinha também, tá? Se você não quiser acrescentar, deixa só a parte de cima, tá ok? Coloque 2, ó. Vou voltar 2 e vou andar uma seguinte. Aqui vai ser 3 em 3 também. Coloco 2, volto 2, ó, volto 2. E aí você começa a andar por baixo nessas pétalas aqui, ó, nessas aqui. Anda por baixo nessas aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Naquele módulo que a gente colocou 3 em 3, tá ok? Ó, vou andar 1, 2, 3 e 4. Peguei 4 já. Puxa. Pra ficar bem firme, ó. E repete novamente, ó. Já acrescentei a primeira pétala aí embaixo, tá? E repete novamente o passo. Coloca 3. Coloca 3. Volto uma e ando uma seguinte. Coloque 2. Volte 2. Ó, 1, 2 e ande uma seguinte. Coloque mais 2. Olha só. Volte 2. Ó. Olha como vai ficando mais fechadinhas, ó. Agora você vai andar por 4, tá? Vai andar por essas 4 aqui, ó. 1, 2, 3 e uma dessa daqui, tá? Então, você vai fazer isso por baixo. Um, 2, 3 e 4. Puxa. E vai fazer o mesmo processo. Coloca 3. Volto uma e ando uma seguinte. Olha só. Coloca 2. Volte 2, ó. E ande
uma seguinte. Coloque duas, volte duas, uma e duas, e vai andar as 4 seguintes embaixo. 1, 2, 3 e 4. Essas 4 que você vai andar, você vai pegar sempre aquela primeira que a gente fez o primeiro módulo, ó. Você vai sempre pegar essa primeira aqui do primeiro módulo e vai andar as 3 seguintes, as 2 seguintes e mais uma, que é esses 3 que a gente colocou aqui, tá? Olha só. Coloco 3. Vou voltar 2. Coloco 2. Volto 2, ó. Ando 1. Coloco mais 2. Volto 2. E ando as 4. Olha só. 1, 2, 3. Ó, essas aqui que você vai andar. 1, 2, 3. E 4. Coloque mais 3. Volte 1 e ande uma seguinte. Coloque 2. Volte 2 e anda uma seguinte. Aqui tem 2, vamos fazer mais uma. Coloca 2, volto 2, fechou o módulo D3. E agora vou andar por 4. 1, 2, 3, V, 4. A gente já vai fechar os módulos de baixo, tá? As carreirinhas. Olha só como fica embaixo. E a frente. Então, você coloca 3. Volto 1. E ando uma seguinte. Coloco 2. Volto 2. E ando uma seguinte. Já fechamos 2 módulos, né? Coloque 3, perdão, coloque 2 e volte 2 seguinte. E aqui tá pronto o módulo. O módulo não, a florzinha. É só, se você quer colocar de outra cor, a parte de baixo é só mudar a sua cor, tá bom? Como essa aqui, ó. Agora você vai virar, ó. Seu nylon tá saindo por uma que você, por 2 que você voltou, né? Você vai descer, ó. Desce 2. Ó.
Desceu 2. E vai andar por uma 8. Vou voltar lá pro outro lado. Aqui dá pra você fazer assim, praticamente os dois ladinhos, né? Quanto um, quanto o outro. Mas eu prefiro usar o primeiro lado que a gente começou a colocar, acrescentar, tá? Então, você andou aqui, ó, uma 8. Vou voltar aqui pra passar pra frente, tá? Aqui, ó. Vamos andar sempre assim, tá bom? Ó, senão eu vou estar voltando. Ó, seu nalho tá saindo aqui. E aí, você vai colocar o seu miolo. Aqui eu tenho uma craquelada de número 10. Ou você pode colocar a pérola de número 8 também, tá bom? Vou colocar essa que é pra fazer o par da outra florzinha que eu já tenho. Pra colocar o miolinho, eu achei melhor sempre passar pela número 8, tá? Porque se você cruzar só de linha pra linha, ela vai ficar assim, ó. Percebe que a linha aqui, ó, ficou bem à mostra, tá? Ficou bem aparente, tá? E se você andar de pérola pra pérola, ela vai ficar menos aparente. Então, você coloca o seu miolo. Você tá saindo nessa pérola, então você vai entrar aqui, ó, na outra pérola. Aí, você vai andar essas duas, ó, uma e 2. E vai passar mais uma vez, ó, pra ficar firme, tá? E você pode entrar em qualquer uma, porque aqui a gente já vai arrematar, tá? Olha só a diferença da linha. Fica um pouco menos, assim, aparente, tá? Esconde melhor. E aí, você amarra. Você faz o seu arremate aqui embaixo e troca a linha pra fazer as pétalas, tá ok? Então, tá, já troquei a minha linha. E você vai fazer sempre a sua pétala nessa direção aqui, ó. Tá vendo que a linha tá atravessando? Aqui, ó, tá? Então, o miolinho você vai usar sempre pra costurar aqui, ó, na sua correia, tá? E as suas pétalas sempre nessa direção aqui, tá bom? Se você colocar assim, você vai ter que costurar assim, né? Então, esta aqui é a melhor posição, tá bom? Ó, aí você pode estar costurando nessa aqui do meio e, olha aqui, ó. Você pode estar costurando. Ah, tem uma aqui pra me mostrar pra vocês, olha só. Essa aqui eu coloquei contrário, ó. Então, eu não vou conseguir costurar assim, assim e nem assim. Aqui dá, né? Aqui que não dá. Se você colocar ela viradinha assim, ó, você não vai conseguir costurar ela aqui e aqui por dentro, tá? E essa daqui, ó, já dá, tá bom? Olha só a diferença, tá? Então, presta bem atenção na hora de colocar suas pétalas, pra facilitar a sua costura na hora de pôr a sua trama na correia, tá ok? Então, vamos lá. Já troquei, ó, meu miolinho já tá do ladinho certo e a minha linha também, tá bom? E agora a gente vai fazer as pétalas. A pétala também é fácil. Você vai colocar 3 verde, a cor que você preferir, tá? Olha só, colocar 3. 3 verde de número 3 e as suas pérolas, ó, vai colocar as 3 também. 1, 2
e 3. Agora, você vai colocar mais 3 pérolas de número 3, tá bom? Olha só, tudo no mesmo fio. Vai ficar assim, ó. 3, 3 e 3, tá bom? Eu sempre laço, ó, aqui embaixo, ó, que o meu nylon tá saindo aqui. Eu sempre laço na linha, tá? Não passo por dentro da pérola, não. Ó, vou passar lá do outro lado. Vou puxar. Vou voltar aqui, ó, do outro lado pra laçar a linha, tá bom? Olha só. E aí, eu vou andar aqui, ó, nas três verdes. Vou andar nas 3 verdes, tá bom? Vou puxar pra firmar, tá? Vou andar uma pérola de número 8. Vou colocar uma pérola de número 3. E vou andar uma 8. Perdão. Vou colocar uma pérola de número 3. E vou andar aqui, ó, uma 8. Vou colocar mais uma pérola de número 3 e vou andar aqui, ó, essa 8 e já vou passar nessas 3 aqui, ó, tá? Nas 3 pequenas de número 3. Vou laçar lá por baixo mais uma vez, ó. Vou descer e vou apenas subir, tá? Aí, vou andar aqui, ó, nessas 3 aqui novamente. Ó, andei nessas 3. Vou puxar pra deixar bem firme, tá? E agora, você vai colocar 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Olha só. Você vai andar aqui, ó, nessa número 3. Aqui, ó. Vai andar nessa número 3. Andou nessa número 3, vai puxar, olha só, vai colocar mais 5, 1, 2, 3, 4 e 5, olha só, vai descer as 5 aqui, olha só, colocou as 5, você vai aqui, ó, separar uma e vai voltar numa seguinte, ó. Separar uma e vai entrar aqui, ó, em uma seguinte, tá? Só em uma. Aí, você vai puxar, ó, você vai puxar até aqui no final e vai ficar assim, tá bom? Ó, aí você puxa pra deixar bem juntinho. Aí, agora, você coloca 3. Ó, coloque 3. Anda uma número 3. Puxa. Pra ficar bem justinha, tá? E faz o mesmo processo. Coloca 5. Coloca assim. E vai andar aqui, ó, nessas 3 verdes aqui de número 3. 1, 2 e 3. Aí, você vai andar pro lado que você quiser, tá? Até chegar aqui, ó. Até chegar aqui pra você fazer o outro lado da pétala, tá? Você pode vir por essas aqui ou por essa aqui, tá bom? Aí, você faz o seu outro lado da folhinha, que é do mesmo jeitinho, tá bom? E volta aqui comigo. E tá aqui, meus amores, a nossa flor. Olha só. E não esqueçam, se vocês quiserem fazer
de outra cor aqui, ó. Igual aqui é duas cores. Aqui é um rosinha, um rosa chiclete. E a parte de baixo é uma branca, tá? Aqui tem um modelinho craquelado pra vocês. E é isso aí. Um beijo e até a próxima videoaula.